Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Ricardo, muito obrigado por ter aceito este convite. Eu que agradeço. É muito interessante conversar consigo assim mais formalmente para gravação. Vamos ver. Portanto, nós quase todos os dias juntos e em conversas e reuniões de outro tipo. Eu acho que a sua carreira é uma carreira muito interessante, mas gostava que começasse-me a falar um pouco da sua juventude. Você tem 54 anos, nasceu em Lisboa. Em Lisboa, 1968. E depois esteve na escola aonde? Estudei sempre em Lisboa. Mas aonde? A escola primária na Torre, que era uma escola onde os meus filhos já andaram e o meu filho mais novo anda também. É uma escola privada? Sim, é uma escola que na altura era um projeto educativo super vanguardista, que era da mulher do Vasco Vieira de Almeida, da Ana Maria Vieira de Almeida e da Zoé, que também era casada com o João dos Santos. Portanto, era um projeto em 1974, quando eu entro, altamente vanguardista. Isso era Lisboa, portanto. Sim, tratávamos os professores por tu, era assim uma coisa muito avançada para a época, mas depois fiz a Escola Fernão Lopes e depois o Liceu Passos Manuel, portanto, clássico, bairro alto, tal como o meu irmão. Fiz exatamente depois as mesmas, quer a preparatória, quer o liceu, andei nos mesmos que o meu irmão, que tem 7 anos de diferença, e portanto sempre que eu entrei o meu irmão já tinha saído. E o liceu fez-lhe bem? Fez, gostei muito do Liceu Passos Manuel. Eu vivia na Estrela, mas por uma coisa que eu hoje considero uma sorte, quando foi a preparatória, os meus pais não quiseram que eu fosse para a Manuel da Maia, que era na Campo de Ourique, muito próxima do Casal Ventoso, e então eu fui para a Fernão Lopes, que era no Chiado, na Rua das Chagas. E por ter ido para a Fernão Lopes, depois acabei por fazer o Passos Manuel e não o Pedro Nunes, que era muito mais perto da minha casa. Mas gostei muito, porque tinha muitos colegas vizinhos que andavam no Pedro Nunes, mas o Passos Manuel era um liceu mais eclético na altura. O Pedro Nunes era um liceu, como nós dizíamos, de betos. Não concordo nada, tive lá 7 anos. E o Passos Manuel era um liceu que era uma grande misturada, e gostei muito, e eu ainda hoje ando no bairro Alto de Olhos Fechados, como eu costumo dizer. Eu posso andar a qualquer rua do bairro Alto de Olhos Fechados e saio e ando por qualquer lado, porque eu entro a Fernão Lopes e o Passos Manuel, portanto dos 10 aos 17 anos era ali que eu passava os meus dias inteiros. E tem colegas desse tempo que ainda sejam seus amigos hoje em dia? Tenho alguns, não muitos, mas tenho alguns amigos dessa altura. O Zé Eduardo Martins, que é militante do seu partido PSD e com quem ganhámos uma colaborador da SIC, e ganhámos na altura uma associação de estudantes com uma lista I, que era a lista independente, que metia gente de quase todos os partidos do PC ou a todo lado, ao PSD, mas foi... Isto no Passos Manuel? No Passos Manuel. Foi assim a única atividade partidária que eu tive na vida, política que eu tive na vida, mas era uma lista completamente independente e foi muito divertido. Já estava quase a acabar o liceu, portanto. Sim, isso é quando eu estou ali no 11º. E então o José Eduardo Martins era da sua lista? Ele vivia ali mesmo em frente ao Tribunal Constitucional, na calçada do Forno do Tijolo, onde o pai dele tinha uma mercearia, e cruzámos o liceu juntos, embora com uma diferença de um ano. E outras pessoas não se lembram? Havia muitas pessoas dessa época, mas não são figuras... E professores que o tenham marcado? Na altura fui muito marcado por uma professora de História, que aliás era diretora da escola. Quem era? A professora Anaísa, que é um nome raro, mas era uma excelente professora. E lá outra vez o nome? Anaísa, que é um nome muito pouco comum em Portugal, ou em português, e por vários outros professores. Tive um professor de filosofia extraordinário, que não me lembro o nome, tenho pena de não me lembrar do nome, mas foi um professor que eu gostei muito, e outros, mas o professor de filosofia no 10º e 11º ano foi uma coisa que me marcou muito e que eu gostei muito, e fiquei com um gosto de filosofia, embora depois não tenha nada cursado de filosofia, mas tenho um filho hoje que está nos campos da filosofia, está a tirar o mestrado em estética, que é uma coisa que as pessoas ficam todas aterradas quando digo que tenho um filho a tirar o mestrado em estética. Eu próprio fico um bocadinho. Ele está a tirar o mestrado em estética aonde? Na Nova, na FCSH. E você foi para a Nova também? Fui depois para a Nova, para a Comunicação Social. Quando acaba o liceu vai para a Nova. E teve boas notas no liceu?
Tive no princípio, depois o meio foi muito ao fundo, foi uma aluna absolutamente normal, e depois tive um 12º desastroso. Eu chumbei no 12º, não tenho problema em dizer isso, chumbei literalmente até por faltas, porque a meio foi um ano, enfim, fui destravado. E quando cheguei ali a meio do segundo... O que foi destravado? O que é que você fazia? Entre as associações de estudantes, os namoros e 30 por uma linha, cheguei ali a meio do segundo período e percebi que não ia ter a nota que eu precisava para entrar no curso que queria, que era Comunicação Social, e então a partir daí foi, já que era para correr mal, então foi então para correr. Repetiu o 12º. E depois repeti o 12º com ótimas notas e entrei para o curso que queria, que era Comunicação Social. E já sabia que era o curso que queria? Já sabia. O meu pai ficou sempre a falar para aí 6 meses, quando percebeu que eu tinha chumbado o ano. E escolheu a Comunicação Social já nessa altura? Eu não é sempre, mas escrevia bem, há uns alunos que escrevem bem e que... Não, sempre gostei de escrever e escrevi, tinha sempre faziam boas jornais notas. Lá, faziam... Não, quer dizer, jornal cheguei a fazer no liceu, mas na Associação de Estudantes. Não, mas era uma coisa que vinha ali dos meus 12, 13 anos. Eu tinha o meu pai sempre leu jornais, era uma coisa muito, pronto, era que existia todos os dias. O jornal que ele lia diariamente era o Diário de Lisboa, portanto um vespertino, e depois lia sempre o Expresso, o jornal, e depois mais tarde, quando eu já estou na faculdade, ele também começa a comprar o Independente, embora fosse uma coisa muito diferente dele do ponto de vista político, e portanto eu sempre li muitos jornais, toda a vida, eu sempre vivi rodeado por jornais, e sempre gostei muito de jornais e de revistas, né? Nas casas que eu frequentava mais de família havia sempre muito jornais, sempre gostei disso, e portanto ali há uma altura ali quando eu tenho 13, 14 anos, que duas coisas que eu achava que gostaria de fazer era ou ser jornalista ou ser diplomata. Mas não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, mas também porque eu tinha mais interesse pelo internacional. É uma coisa que parece hoje um bocadinho estranho, mas eu quando vou estagiar para o Expresso, eu ia para o internacional. Ainda hoje você pelas por ir fazer reportagens lá para fora, não? Eu gosto mais, é o que eu gosto, mas de repente eu quando cheguei ao Expresso, eu ia ser entrevistado pelo Carlos Santos Pereira, e quando lá cheguei, uma história meio cómica, na altura eu não gostei nada, mas pronto, tem alguma piada que é, cheguei para ser entrevistado uma segunda de manhã, e quando chego dizem-me, ele não está cá, ele foi para o público. Ou seja, a pessoa que me ia entrevistar tinha sido embora. Sim. E fiquei assim completamente perdido, não é? E depois o Zé António Lima disse, não, mas vais ali estagiar para a política e tal. E fui estagiar para a política, e eu na altura fiquei muito chateado porque eu queria fazer internacional, e depois fiz quase toda a minha vida mais no jornalismo político, embora eu gosto muito de internacional e sou viciado em eleições. É um tema que eu gosto muito, eleições. É a sua especialidade. É uma especialidade passageira, não é? A pessoa que tem tudo sobre especialista em eleições. Eleições italianas, a seguir as eleições no outro país. Pronto, gosto muito, e quando é assim, sempre que há eleições em algum país, sobretudo europeu, ou Estados Unidos, Brasil, agora não se quando há eleições na Nigéria ou no Botsuana, não acompanho, não é? Não consigo. Nunca tentou eleições em África? Não, assim, se for as eleições angolanas tenho um especial interesse, assim, mas é uma coisa muito, como digamos, não é nenhuma especialidade, é uma coisa passageira, a seguir passo para a seguinte. Mas são eleições basicamente em países ocidentais, digamos. Não, por exemplo, agora, obviamente, é uma coisa que eu faço sem sequer ser por ter isso preparado ou estudado. Eu agora já sei que vou ler quilos e quilos de papelada sobre as eleições brasileiras. A seguir passo para as eleições. Vai ao Brasil ou não? Não. A seguir passo para as eleições americanas. Já precisa ir ao Brasil? Gostava. Eu gosto muito de eleições. Eu estive nas francesas. Aliás, quando esta entrevista for para o ar, já terão sido as eleições brasileiras. A primeira volta, sim. Primeira volta. Provavelmente há uma segunda, sim. Agora, voltando à sua juventude, o seu pai, portanto, teve muita influência na sua formação cultural? Cultural, sim. Sim. E o meu pai tinha uma coisa relativamente rara na geração dele, porque era uma geração muito francófona, no sentido muito marcada pela literatura francesa, mas como o meu pai tinha vivido em Goa até aos 17, 18 anos, até vir para Portugal para estudar histórico-filosóficas, na altura era a licenciatura conjunta. O meu pai falava muito bem inglês e escrevia inglês e lia muito em inglês, e portanto eu sempre tive um cruzamento dessas duas coisas. Tinha uma grande biblioteca. Fala inglês desde muito novo? O meu pai desde muito novo, e eu sempre, ao contrário do meu irmão que teve uma influência muito mais do francês e da literatura francesa sempre, eu tive mais das duas coisas e tinha muito o lado do inglês, e isso devia só ao meu pai. Pronto, era uma pessoa viver numa casa que tinha uma biblioteca muito grande, rodeada de livros, e o meu pai estava sempre a ler. Obviamente que isso me marcou muito. Não me marcou por ele não me catequizava, ou seja, não me dizia tens que ler isto, tens que ler aquilo. Ele não, às vezes perguntava porquê é que estás a ler isto? Eu dizia, pronto. Ele não me tentava vender nada, não é? Mas o seu pai, que eu tive o prazer de conhecer e que eu muito admirava e de quem muito gostava, e, além disso,
grande poeta, em minha opinião. O seu pai não orientava muito nas leituras. Tens de ler isto, tens de ler aquilo. Não orientava muito. Mas um bocadinho. Pedia-me para que às vezes se eu não andava a ler nada, dizia-me: não andas a ler nada, tens que ler alguma coisa. Mas eu lia por gosto, portanto ele chateava-se ou ficava mais irritado se eu não tivesse a ler nada, se eu não andasse a ler nenhum livro. Nesse sentido incentivava, mas não me tentava que eu lesse isto ou que eu lesse aquilo. Uma ou outra vez, lembro que uma vez eu andava a ler livros do Woody Allen, que eram livros de facto muito divertidos, e eu achava aquilo o máximo, como se fosse tipo mesmo literalmente a última Coca-Cola do deserto. E ele disse-me: olha, que há coisas até portuguesas que são anteriores, e deu-me os livros do Mário Henrique Leiria, que tinha sido muito amigo do meu pai, os contos do Gin Tónico, os novos contos do Gin Tónico, e eu achei maravilhoso e achei muito divertido, e de facto achei que aquilo era uma espécie de Woody Allen avant la lettre. Lembro-me que ele me deu para ler o Memorial do Convento quando saiu, e eu nem sabia que era o Saramago, e quando li fiquei surpreendido, porque nunca tinha lido nada assim positivamente. Eu depois, mais para a frente, deixei de ler o Saramago por várias, enfim, comecei a não achar muita paciência, mas não ter muita paciência, mas li até o ano da morte de Ricardo Reis, o Memorial do Convento, depois li para trás e gostei muito, mas lembro que aí fiquei como ali o Cardoso Pires. Aí o meu pai influenciou-me numa outra coisa, que é, eu tive muita sorte. Há coisas que uma pessoa só depois mais tarde é que percebe a sorte que teve. Por exemplo, o grupo de amigos do meu pai na praia, no Algarve, na Praia do Carvoeiro. Por exemplo. Era o Zé Lima de Freitas, era o David Mourão Ferreira, e eu lembro muito mais velho, durante um certo período, o João Gaspar Simões, que para mim, eu não tinha a mínima noção de que ele era, e é se calhar o crítico literário mais importante do século XX. Eu era muito miúdo, mas lembro-me dessas noites deles a beberem copos, não é? Uma geração que bebia muito, e portanto esse meio eu andava por ali, não é? Como é normal, era filho, não é? E portanto convivi com muita gente que depois às vezes só mais tarde é que percebi a importância que tinham, ou o relevo cultural que tinham. Voltemos à faculdade. Vai para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, a licenciatura em Comunicação Social. Que nunca acabei. Nunca acabou. Não digo isto com nenhum orgulho, mas não acabei. Eu costumo dizer uma frase que é: eu pertenço à última, eu entrei na última carruagem do último comboio de jornalistas não licenciados em Portugal. É o que é. Pois não... E porquê é que não acabou? Porque comecei a estagiar no Expresso quando estava no terceiro ano, correu bem, do sentido em que comecei a ter muito trabalho. De repente estava ali rodeado por alguns dos jornalistas que eu mais admirava. Quem era? Era toda a geração, na altura eu trabalhei com o Zé António Saraiva e com o Zé António Lima, que depois saíram desta casa um pouco desavindos, mas dos quais eu nunca direi nada mal, porque foram pessoas muito importantes para mim na minha formação inicial, e depois as pessoas com quem eu trabalhei muitos mais anos seguidos, como o Henrique Monteiro, como o João Garcia, como o Fernando Madrinha, como o Fernando Diogo, como a equipa do Zé Manuel Saraiva, a equipa da política do Expresso. Eu lembro que na altura eu tive sorte, eu e o Reinaldo Serrano, acho que fomos os primeiros estagiários da história do Expresso a quem foi permitido ir às reuniões da política à segunda-feira, que era assim uma coisa meio sagrada, a reunião de editoria de política, que era no gabinete do Saraiva, lá na Duque Palmela, e essa integração. E depois nós tínhamos também, o Reinaldo também, e depois mais tarde, e na mesma altura também a Cristina Figueiredo e outros, conseguíamos, que na altura o Expresso era muito dividido entre o primeiro caderno e a revista, não é? Estava o Saraiva no primeiro caderno e o Joaquim Vieira na revista. Eram dois reinados. Eu tentava reinar E era muito difícil trabalhar para os dois em simultâneo, sobretudo nós que éramos os colaboradores externos, não éramos do quadro. Mas nós conseguíamos furar isso e ganhávamos muito mais dinheiro quando se conseguia escrever para os dois lados. E portanto dinheiro que era todo, enfim, estourado em copos e livros e discos, pouco mais. E nessa altura, porque eu ainda vivia em casa dos meus pais, e de repente estava ali a trabalhar com jornalistas que eu gostava muito ou que me irava, aprendia muito, e de repente tinha aquela coisa, enfim, de miúdo, que uma pessoa diz: eu aprendo aqui muito mais do que aprendo na faculdade, não é? Como nós sabemos, são duas coisas diferentes. E depois, ao fim de 3 anos, vim para a SIC, e começa o trabalho na SIC. Era um trabalho muito pesado, e muito, muito pesado no bom sentido, super absorvente, e era uma coisa épica. Hoje em dia as pessoas não têm bem essa noção, mas na altura aquilo foi muito difícil de pôr no ar e de manter os primeiros anos, sobretudo. Depois a certa altura já éramos um bocado burgueses, mas os primeiros anos ali de 92 a 95, 96 foram brutais do ponto de vista de trabalho e de empenho, e depois aburguesámos um pouco, mas enfim, são coisas mais complexas. Estão cada vez mais burgueses. Não. Hoje, por várias razões, isso deu um pouco a volta. Na altura era uma coisa muito complicada do ponto de vista técnico, do ponto de vista de meios. Qual foi o top do emburguesamento?
O top do emburguesamento é ali, dá-se é ali 2000, 2001, 99 a 2001. Assim? É. Quê? Isso está mais do que relatado até com episódios tristes, como nós sabemos, que teve a ver com aquela altura toda quando aparece o Big Brother e tudo, e obviamente que eu acho que o Big Brother, pronto, seria sempre grandes audiências, não há nada a ver, é um dos, eu não gosto, mas é dos programas mais importantes da história da televisão, isso não há nenhuma discussão, ou seja, é o que é, quando se fizer a história da televisão, os 10 programas mais importantes da história da televisão, o Big Brother está lá, não é em Portugal, é na Europa pelo menos, e no Brasil também, nos Estados Unidos não tem tanto peso. Eu acho que havia uma espécie de cegueira coletiva de que achávamos que eram os melhores do mundo. Porque de facto, como tínhamos feito uma coisa muito difícil, que era todo aquele período da SIC de 92 a 96, 97 é de facto espetacular, depois havia uma incapacidade de avaliar as nossas próprias fragilidades, e eram muitas, e de não valorizar as qualidades dos outros. E de repente há ali um momento em que a TVI, por escolhas diferentes, tem um caminho, e houve muita cegueira interna, e isso foi uma coisa que na altura me desagradou, que é, eu sou uma pessoa, ainda hoje muitas vezes criticam-me de eu ser muito obcecado com a concorrência. Eu gosto de concorrência e sou muito obcecado, perco muito tempo a ver a concorrência e valorizo muito a concorrência, e não o faço por achar, não é uma questão de medo, é porque tem que ser. Se não se perceber a concorrência e se não se souber valorizar as coisas que a concorrência tem boas, dificilmente nós escapamos a esses momentos em que somos um pouco trucidados por nem sequer percebermos onde é que estamos. Mas concentras-te muito na CNN de Portugal. A CNN é um desafio brutal para a SIC Notícias, digo isso sem nenhum problema. Mas voltemos atrás. Depois não acabei o curso por causa disso, porque entretanto era isso, depois entretanto casei-me, tive filhos. Mas vem para o Expresso e está aqui 3 anos, não é? No Expresso, e depois passa para aqui, para a SIC. Quando fico 17 anos, depois volto para o Expresso 7 anos, depois volto para a SIC. O que é que salta para a SIC? Vou-lhe dar a razão menos romântica do mundo. Porque eu nos 3 anos em que estive no Expresso, enfim, como colaborador, eu era um bocado estróina do ponto de vista, sob todos os pontos de vista, mas sobretudo do ponto de vista fiscal, e eu durante 3 anos nem pagava nada ao fisco nem à Segurança Social, portanto eu tinha a minha vida num caos. Se é que se pode ter aquela idade, ninguém tem a vida num caos, é fácil resolvê-la. E quando me convidaram para a SIC era para o quadro, e eu disse, isso dá-me, eu perguntei ao Reinaldo Serrano se ele também vinha, ele disse que vinha, e eu disse, isso dá-me um jeitaço que é para eu agora finalmente tenho as contas em dia e vou ver se pago as contas, e foi por isto. Ou seja, eu quando fui para a SIC, quando eu aceitei o ir para a SIC, foi porque precisava de pôr ordem na minha vida, que eu nunca mais punha, não entregava um papel, tinha tudo muito caótico. Depois fui resolver tudo, resolvi, tinha uma data de multas para pagar, e lá fui pagando e lá resolvi tudo. E quando vim para a televisão, claro que gostei imenso do curso de formação, foi um período espetacular, com os franceses, era o Guibert, a malta que trabalhava muito era uma escola francesa, hoje em dia nós seguimos muito mais escola americana, não é? Mas, ou britânica, na altura foi a nossa formação na SIC foi feita por franceses, eram muito bons eles, mas eu na altura ao princípio estava um bocado desiludido, porque eu vinha de um sítio onde escrevíamos grandes prosas, não é? Textos muito longos, linguados e linguados de texto, não é? E de repente ter que fazer uma peça de 1 minuto e 30. Mas gostava muito, ficava muito frustrado, recolhia imensa informação e depois tinha que escrever, aquilo durava 1 minuto e meio. Mas depois percebi uma coisa que e nomeadamente no jornalismo político, que não tinha a mesma profundidade dos artigos que se conseguiam ler no Expresso, ou no Público, ou no Independente na altura, mas tinha uma questão que era eu conseguisse fazer uma peça bem feita de televisão e disso poder chegar a 2 milhões de pessoas. Isso de facto depois é um lado, tínhamos ali um lado que era importante, e eu depois gostei de facto do jornalismo televisivo. Se não tivesse gostado não tinha ficado 17 anos depois de seguidos em televisão, e gostei, e ainda hoje gosto muito das duas coisas. E não tenho tempo para as fazer, naturalmente. E vem para a SIC e depois vai para a SIC Notícias, dentro da SIC. Sim, isso é depois em 2001, em 2003, a SIC Notícias nasce em 2001 e depois em 2003, há ali uma altura que eu estou na direção de informação e há aquela velha um tema que também foi meio fraticida, não é? Como se lembra da fusão das redações. Como sabe, eu estou muito à vontade porque eu fui das poucas pessoas que antes da SIC Notícias ter sido lançada disse a toda a gente que era um erro tremendo fazer 2 redações separadas com 2 direções, disse a toda a gente, até me zanguei um pouco com o Emílio Rangel na altura por causa disso, um pouco não, zangámos mesmo, porque achei que era um erro, ia ser um desastre, e foi. Nunca imaginei que fosse o desastre que foi, ou seja, as pessoas que se zangaram, as pessoas que se foram embora, as pessoas que se deixaram de falar. Foi trágico. E depois em 2003
pronto, pediram-me para fazer esse processo de junção. Chegou a sair da SIC durante um mês ou dois, não foi? Saí durante foi um mês, em 2001, no tal verão quente da SIC, exatamente porque eu achei aquilo, a certa altura havia plenários, aquilo parecia a Revolução Cultural Chinesa. Não lembro muito bem. É uma coisa terrível. Está a falar com estranho. E nessa altura fiquei sobretudo desiludido com o Rangel, que era uma pessoa que eu admirava muito e admiro, que era uma força da natureza, mas que depois também tinha uma capacidade de manipular, porque ele fazia aquilo era o que ele acreditava mesmo. Não era uma manipulação, mas eu via pessoas super inteligentes e que admirava e ainda admiro, ao lado dele pareciam, na minha opinião, atrasados mentais de uma seita religiosa. O Rangel tinha uma capacidade de dizer às pessoas, olhar para uma parede azul e dizer, ou branca, e dizer esta parede é cor-de-rosa, e as pessoas diziam que a parede era cor-de-rosa. Pessoas inteligentes. Algumas com que eu trabalhei, ainda trabalho. Eu nunca tive bem essa relação. A minha relação com o Rangel foi sempre diferente, sobretudo por causa da política. Eu vi-o cometer alguns desastres nessa área, aquela coisa dos debates com frente a frente cheio o outro candidato, que era uma loucura. Eu era editor de política e dizia, o Rangel, com o Sampaio e o Macário e o Fernando Gomes no Porto, e eles não vêm, o Sampaio não vem. Porque estás a ver? E ele lançava rap, porque adorava, o Rangel tinha essa força. Portanto, tinha algumas discussões com ele. E na altura dessa guerra interna foi um período que me interessou muito e eu fui-me embora, mas voltei ao fim de um mês, porque entretanto o Rangel saiu, não era, pronto, foi o que foi. E acabei por voltar para a SIC logo. E a partir daí voltou para a SIC e mais tarde volta para o Expresso. E depois, sim, para o Expresso em 2009, depois de ter estado um ano em 2008, na altura convidaram-me, acho que não sei de quem foi a ideia, não sei se foi sua, se foi do Zé Bastos Silva, que entretanto já faleceu. Eu convidaram-me para um cargo que não existia, que era aquela coisa diretor-geral, como é que era? Diretor-geral adjunto da SIC. Pronto, e eu estava à frente da SIC Notícias e era número 2 da informação com o Alcides Vieira e fui. E foi um ano simultaneamente terrível e bom e fascinante. Ou seja, terrível porque eu percebi que aquilo não era bem a minha praia naquela altura, pelo menos. Eu tinha 40 anos, achei aquilo meio... Não sei. E depois havia dúvidas se eu de facto tinha alguma função, era muito estranho. Por outro lado, aprendi imenso naquele ano porque eu de repente tinha que, desde assinar contratos de compras de jogos de futebol, de atrizes de novelas, eu volta e meia chegavam quando eu tinha que ir ao Google ver quem era o nome daquela atriz que eu nem conhecia. Aprendi muito, ainda hoje conheço bem conheço razoavelmente o mundo das agências de meios e das agências de publicidade, das agências de meios sobretudo, porque nesse ano eu tive que contactar muito. Foi um ano de fazer gestão. Exato, foi um ano pouco jornalístico. Eu não gostei, mas aprendi muito. E ao fim desse ano houve umas mudanças na administração. Acho que é quando o Pedro Norton assume o lugar de CEO, e eu de facto tinha uma posição que era, eu disse na altura ao Pedro Norton, ao Luís Marques, ao Bastos Silva, e acho que assim disse aos 4 que, bem, reorganizem isto como quiserem, mas não se preocupem com o meu cargo. O meu cargo na verdade não existia e portanto, olha, já agora vejam lá se me arrumam em algum lado, então, senão, olha, no limite vou-me embora. Pronto. E entretanto houve o Henrique Monteiro estava à procura de um editor de política para o Expresso e perguntou-me esta história, até é divertida. Encontramos num parque de estacionamento, íamos a sair os dois a chegar a um sítio, e ele disse: olha, se arranjas aí um nome para editar a política do Expresso, estamos em finais de 2008. Eu disse: pá, está bem, deixa ver, se me lembrar de alguém depois eu digo-te, e não sei o quê. Tinha saído, acho que o Nuno Saraiva. E o Henrique, pá, passado 4 ou 5 dias, liga-me: pá, tu lembraste lembraste de algum nome? Eu disse: pá, não, não temos esquecido disso e tal, deixa-me lá ver. E ele disse: é que eu já falei aqui várias pessoas e há várias pessoas que sugerem o teu nome. E eu digo: pá, mas isso se calhar tinha graça. E ele ficou: então, mas tu eras capaz de aceitar ir para editor de política do Expresso? Eu digo: sim, porque eu estava também naquele cargo que a rigor não existia. E já estava ao fim do ano, já não fazia muito sentido prolongar aquilo. E ele disse: está bem, pá, bom, então. E depois acabou-se a encontrar aquela solução em que eu voltei para o Expresso como editor de política e diretor adjunto do Expresso, embora depois como editor de política acabei por durar pouco tempo, porque aquilo depois era complicado, porque ainda fiquei com um pé na SIC, foi uma grande, mas foi divertido, e foi por isso que eu voltei ao Expresso e foi bom, foi uma experiência muito... Pois é, muito diretor do Expresso logo a seguir. 2 anos depois, por uma coisa que eu na altura não acreditei, ou seja, o Henrique tinha, pelos vistos, um pacto com ele próprio e consigo, eu quando ele contava isso, eu não achava que ele o fosse cumprir. O Henrique dizia que não durava, não ia ficar como diretor de Expresso mais do que acho que era 5 anos. Eram 4 que esticaram até 5. E ele já me tinha falado nisso, mas eu não achava que, não achava que fosse basófia, achava que era uma coisa que na verdade não se ia poder cumprir. Mas depois há um dia em que o Henrique diz:
depois, olha, já está tratado, eu já avisei a administração, eu vou sair mesmo diretor do Expresso. E aí foi uma surpresa. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar da história do Henrique poder estar só 5 anos como diretor do Expresso, porque ele já me o tinha dito, mas eu não achava que ele o pudesse cumprir, que ele pudesse concluir. Achava que ele ia ficar mais tempo, e até no limite acho que ele devia ter ficado mais tempo. Pronto, e depois colocou-se essa questão e acabei por ficar como diretor do Expresso na altura. Gostei. Quando põe na balança num prato o Expresso, noutra SIC, o que é que gosta mais? Complicado, eu gosto das duas coisas. Atenção, depois o Expresso que Expresso, não é? Eu apanho nessa altura o Expresso, como eu digo, são a SIC, e sobretudo então na SIC Notícias, mas mesmo na SIC é, como eu digo, é muito uma tensão, como eu digo, vertical. É uma pessoa tem há uns temas que pega às 8 da manhã, pode largar às 8 da noite ou à meia-noite e no dia a seguir já está noutra guerra, não é? São sempre coisas, e quanto nos Expresso as coisas são mais horizontais e eram crises ou chatices ou coisas interessantes que cruzavam mais a semana. Mas entretanto o Expresso transforma-se por causa do online numa coisa bastante diferente, e eu acho que isso foi a coisa mais interessante do tempo que tive no Expresso. Quer dizer, eu entro no Expresso na altura em que o Expresso passa para baixo a fasquia dos 100.000 exemplares, portanto era uma coisa que ficou muita gente em estado de choque. Para mim aquilo não tinha sequer grande dúvida, era uma coisa inevitável, e o que era preciso era começar a fazer aquilo que agora pomposamente se chama a transformação digital, e foi um processo foi um período muito interessante de estar no Expresso, e curiosamente agora que estou na televisão, não sei durante quanto tempo, eu acho que a televisão está a passar exatamente pelos mesmos problemas que os jornais passaram há uns anos. Da transformação digital, acha que ela está a avançar bem, entretanto o Ricardo foi nomeado diretor-geral de informação do grupo. Sim. Portanto, o Expresso continua debaixo atenção, as pessoas que trabalham aqui no Expresso, e está aqui uma pessoa a ouvir-nos aqui ao canto, a Joana Beleza está a ouvir, sabe que não interfiro em nenhuma questão editorial do Expresso, ponto. Desde que saí do Expresso, e acho que qualquer pessoa da redação pode confirmar isso, não interfiro. Primeiro com o Pedro Santos Guerreiro, depois com o João Vieira Pereira, com as direções eu falo de vez em quando, mas são sobretudo mais coisas de organização. Vou seguindo os números de gestão, não é? Porque isso faz parte das minhas funções. Não discuto o jornal mesmo depois dele sair. Não, às vezes posso discutir uma outra coisa, acho que isto, mas eu não interfiro em questões editoriais e tento não o fazer. Não e está acho concentrado na SIC, é? Eu estou muito mais concentrado na SIC e olho para o Expresso sobretudo do ponto de vista das contas, dos números e das questões, quer de vendas, quer a questão digital, quer a questão de publicidade, quer a questão de custos, e nesse processo de direção... Quando o Expresso agora passou a inserir o inimigo público, quando o Expresso... não, mas isso eu vou conversando, eu vou falando com o João todas as semanas. Sim. E aquela página 3 que mudaram inteiramente. Sim. E ouvido. Sou ouvido. Espero. Sou ouvido, mas tenho alguns, não é pruridos, se calhar é pruridos, porque eu acho que assim, quando a direção funciona, faz bem o seu trabalho, não vale a pena estar-me a meter, e depois já tenho coisas suficientes para fazer, e sobretudo agora há uma questão, os Expresso e a SIC estão no mesmo espaço, não é? E hoje estávamos a falar da transformação digital, que aliás abrange todos os meios de comunicação. Sim. E abrange os novos meios de comunicação, não é? Sim, há aqui uma questão que é, eu discuto isto às vezes, converso com os jornalistas, a tecnologia sempre impactou e alterou o jornalismo, em qualquer das coisas, desde o telégrafo, não é? Na Guerra da Crimeia, da primeira, não nesta guerra atual, da Guerra da Crimeia até à internet, todas as coisas que foram inventadas ou criadas do ponto de vista tecnológico alteraram. Porquê? Alteraram a forma como se produzem, eu não gosto muito da expressão, mas as notícias, as reportagens e sobretudo como as pessoas as veem ou ouvem. E é isso que condiciona. O movimento é exatamente das pessoas e não é das redações. É, se as pessoas lêem notícias às 6 da manhã num telemóvel, alguém tem que estar a escrever notícias para o telemóvel às 6 da manhã. Isto é inevitável, do ponto de vista da mesma forma que se alguém vê televisão à 1h30 da manhã, alguém tem que estar a fazer televisão à 1h30 da manhã. E aí, de facto, a digitalização, a internet é uma coisa avassaladora e que altera brutalmente o funcionamento das redações. E o facto de eu já estar há 35 anos em redações permitiu-me acompanhar isso tudo, e esta é sem dúvida a alteração mais brutal e mais complicada. O próprio jornalismo e o repentismo, que o jornalismo é obrigado. Não, o jornalismo depois tem que ter vários ritmos. O jornalismo está obrigado ao repentismo, mas não está obrigado só ao repentismo. Essa é a questão. Eu discuto muito isso aqui na redação, quer na SIC, quer no Expresso. É óbvio, por exemplo, olhamos para o Expresso. O Expresso neste momento tem que ter um minuto a minuto da guerra da Ucrânia, aquilo que nós chamamos de minuto a minuto, que é o live blog, se quisermos, que é, estão as pessoas a escrever notícias, não digo de 5 em 5 minutos, 10 em 10, 15 em 15 minutos, sobre tudo o que está a passar. Mas
Isso não chega. Agora, isso é super importante e é obrigatório. Muitas pessoas querem ler aquilo em quase tempo real. Agora tem que ter os outros ritmos todos. Tem que ter as notícias mais longas, tem que ter notícias até para o semanário, tem que ter entrevistas, tem que ter análises. E na televisão é exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas falam na ditadura do direto. Sim, às vezes há um exagero do direto, mas a televisão de notícias sempre teve muito direto. Muito direto. O caso, a televisão de mais sucesso em França de notícias, que é a BFM TV, tudo aquilo, o lema deles é prioridade ao direto. Por exemplo, há muitas outras que funcionam com direto, convidados, por aí fora. Agora, o que não pode é ser só esse o único ritmo. Tem que haver esse ritmo é obrigatório, tem que ser, e tem que haver em paralelo os outros ritmos e os outros géneros jornalísticos, se quisermos. Porque tentar parar isto é tentar parar o vento com as mãos, a não ser em outros órgãos de comunicação social que já nasçam para fazer certo tipo de trabalhos com outro tempo. E há casos interessantes, internacionais, sobretudo, e alguns nacionais, pequenas coisas que têm surgido. O que eu digo é que há espaço, não há necessariamente espaço para todos, mas há espaço para todos esses géneros jornalísticos. Agora, a questão da velocidade e do repentismo é obrigatória por razões tecnológicas. A partir do momento em que há os meios para o fazer e as pessoas estão a ver, a ler, a ouvir, não tenhamos mínima dúvida que isso é obrigatório fazer. Pois tem que se fazer bem feito. Agora, o direto permite o mesmo tempo de pensamento e de resposta do que uma coisa feita com calma em 4 ou 5 dias. Claro que não. Então, vamos caminhando também para outro tipo de informação, porque, e de maneira de a fazer. São vários tipos. Eu gosto de olhar mais para... fundamental, não? Eu gosto de olhar para o caso, por exemplo, olhamos para jornais. E a participação das pessoas através das redes, tudo isso. As redes sociais é uma coisa ao lado, mas também tem uma importância brutal. Há muitas pessoas que só leem... São fontes de informação hoje em dia. São fontes de informação e são sítios onde estão também os jornais e as televisões. Há pessoas que só seguem a BBC nas redes sociais. Pronto, e nós podemos gostar ou não gostar, mas pronto, é o que é. Não vale a pena travar isso não faz nenhum sentido. É travar o quê? É travar uma coisa que não é travável. O Instagram tem o peso que tem hoje. O TikTok é a rede que mais cresce no mundo e rapidamente será a maior do mundo, ou poderá tendencialmente ser a maior do mundo. Nós podemos dizer, aquilo é meio de vídeos muito curtos, e aquilo começou como uma app de coisas de músicas, de que as pessoas cantavam e dançavam, certo? Mas se é lá que estão centenas de milhões de pessoas, é muito difícil que o jornalismo também não se faça ali de alguma forma. E este desafio é fascinante, atenção, e há aqui coisas que eu percebo, eu acho que percebo do ponto de vista conceptual, não é? De ler, posso ler 500 documentos sobre o assunto ou textos, mas quem sabe fazer são pessoas muito mais novas, não tenho a mínima dúvida. Acho que é preciso entregar isso às gerações mais novas? É como em tudo na vida, é preciso entregar a quem sabe fazer, não é? Isso não, seja o que for. E quem sabe fazer são os mais novos. Quando estou a falar de redes sociais, a esmagadora maioria são. Claro que há casos, o Anthony Hopkins, o ator, tem uma conta de TikTok fantástica, mas não é padrão. Tenho outras perguntas ainda para lhe fazer. Uma é a sua origem goesa e o seu lado, portanto, indiano? Sim. Assim. Como é que lida com isso? Lida bem? E que importância é que tem para si? Que influência é que tem na sua maneira de ser, de pensar? Não tem muita influência, lido muito bem com isso. Então tenho uma espécie de passaporte que antigamente chamava-se PIO, que era Person of Indian Origin, agora chama-se... Tem outro nome, mudou, quer eu, quer o meu irmão temos, que é uma graça, mas tenho esse cartão, não é nenhuma coisa de nacionalidade, aliás, é só eu se quiser, se eu for à Índia, não fico na zona dos vistos. Tem parentes ainda? Tenho primos direitos, aliás estiveram cá há 15 dias, que vieram cá, uma prima direita minha. E vocês nas castas são uma casta superior, são brahmanos, não é? Sim, repare, eu não ligo nada a isso, mas acho que sim. O sistema das castas continua a funcionar nos maiores países do mundo. Continua, é complicado como é que uma democracia como a indiana convive com isso, embora agora a democracia indiana esteja um bocado em perigo por outras razões, mais nacionalismo hindu do que outra coisa. Há coisas dessas que só fiquei a saber quando o meu irmão passou a líder do PS e sobretudo a primeiro-ministro, fartaram-se de sair artigos sobre essas, a explicar que nós tínhamos, enfim, ali antecedentes, não sei o que lá, enfim, de várias coisas em Goa
Goa, das quais eu não ligava nenhuma e às quais o meu pai, que eu me lembro, nunca me falou disso. Portanto, eu não tinha... Quando foi a Goa, isso é reconhecido? Não. Eu fui a Goa a primeira vez quando tinha, acho que 9 anos, 9 ou 10, e o meu irmão, portanto, tinha 17 anos, penso eu tinha 10 e o meu irmão 17, ou eu 9 e o meu irmão 16. Não me lembro disso, lembro-me de... E depois já lá fui. Não, mas depois disso, coisa já mais tarde. Não, nunca, essa questão das castas, zero. Nunca, sei que há, sei que... Repara, Goa tem uma de grande diferença face às outras ex-colónias portuguesas, que foi uma da grande mistura, não é? Uma miscigenação de uma elite portuguesa com uma elite local há muitos séculos, não é? E portanto houve uma criação de uma elite local com muito mais força e muito mais antiga do que noutras colónias, não é? Mesmo o caso de Angola e Moçambique são coisas que só começam a ter importância para Portugal na segunda metade do século XIX, depois, sobretudo depois da independência. Também tem família em Moçambique, não? Muito afastada, porque o meu pai nasce em Moçambique. Mas porque os meus avós estavam lá de viagem. E o meu pai nasce em Moçambique. Portanto, o meu pai não negava que tinha nascido em Moçambique, nada disso, mas para ele era o país dele, a sua origem era goesa. Porque ele saiu aos 2 anos de Moçambique e depois esteve sempre em Goa até vir estudar para Lisboa, para a faculdade. E agora, falando do seu irmão, do seu relacionamento, já penso que toda a gente sabe que quer quando ele foi eleito secretário-geral do Partido Socialista, quer quando foi nomeado primeiro-ministro, o Ricardo pôs aqui na empresa o seu lugar à disposição e que também toda a gente sabe que o Conselho de Administração agradeceu e disse que não aceitava a sua demissão. Penso que foi um gesto muito coerente e muito sério e até profissionalmente correto. De qualquer maneira, fica sempre a pergunta que toda a gente lhe deve fazer: como é que é o seu relacionamento com o primeiro-ministro António Costa? Como é que conseguem entender-se e falar de coisas que é quase impossível não falarem? Não falamos. Eu sei que sempre que ele vem aqui às instalações de Paço de Arcos, Ricardo arranja maneira de não estar no comitê de recepção. Nunca estou. Ao primeiro-ministro. Isso já sou testemunha por mais de uma vez, mas continuam a ver-se e a falar e a conviver bastante. Sim, estava a dizer, ainda há 15 dias jantámos quando estava cá essa nossa prima-direita de Goa. Não, mas nós não falamos de nada que tenha a ver com política, nem de comunicação social, nada, zero. Consegue? Conseguimos. Com algum custo, mas conseguimos. Ele não consegue dizer e coisas do jornal, ele não lhe diz mal do Expresso? Não, ele deve dizer muito mal do Expresso e presumo também deve dizer muito mal da SIC, mas não. Comigo não diz. Fala com outras pessoas e volta e meia fala. Tem interlocutores, como é normal, mas não sou eu e não falo com ele. Não falo sobre isso. Não fala de jornais, não fala de televisões? Nada. Não fala de partidos políticos? Não fala do Presidente da República? Zero. Mas era há vários anos. Atenção, as coisas... nós já tínhamos isto não foi de um dia para o outro, não é? Ou seja, houve aqui um treino. Quando eu começo a trabalhar em 89, o meu irmão na altura não tinha peso político, mas era do secretariado do Jorge Sampaio, se não estou assim, do Jorge Sampaio. Portanto, estava lá já metido, aliás, desde os 14 anos. Mas não tinha uma importância política. Depois, mais tarde, tanto que eu fiz um jornalismo político sem nenhum problema dessa natureza. Mais tarde ele é secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Pronto, eu aí tive que me afastar um pouco, quer dizer, não fazia muito trabalho no Parlamento, depois vai para Ministro da Justiça e era uma área que eu não tocava de todo, e depois vai para o Parlamento Europeu, quer dizer, volta ao Parlamento, depois vai para o Parlamento Europeu, depois vai para a Câmara. Portanto, isso são coisas muito, em que eu conseguia estar a trabalhar meses e meses sem ter que tocar em coisas minimamente da área dele. Quando ele vai para secretário-geral do PS e depois para primeiro-ministro, as coisas são diferentes. E aí digo-lhe uma coisa, não teve a ver com isso a minha saída do Expresso, mas ainda bem que saí do Expresso. Porque eu saio do Expresso, ele entra para primeiro-ministro em finais de 2015. Mas não deixa de ser diretor-geral de informação do Expresso. Certo, mas já não... Mas quem lida com as chatices do Expresso é o diretor do Expresso. Não, deixa de ter uma coluna no Expresso todas as semanas. Certo, mas como eu disse, quem lida com as grandes chatices do Expresso é o diretor, como sabe, que já foi diretor, e eu também sei bem. E aí vou-lhe dizer, digo isto, eu não sei se teria sido possível continuar nas funções, não sei, porque o nível de tensão e de crises entre o Expresso e os governos, quaisquer que eles sejam, é muito superior ao de uma televisão.
Pode parecer estranho, porque uma televisão tem umas audiências brutais, mas é uma tensão muito complexa. Aliás, eu tive muitos anos na SIC, 17 anos, dos quais muitos como editor de política e depois na direção, e quando voltei ao Expresso ali em 2009, eu ao fim de 6 meses tinha mais pequenas chatices com políticos em 6 meses do que tinha tido na SIC em anos. É diferente, é uma tensão diferente. O Expresso eu não sei se teria sido, é um jornal muito político. Repito, não foi por isso que eu saí do Expresso, nada disso, mas hoje, olhando para trás, tenho sérias dúvidas de que eu tivesse podido continuar como diretor do Expresso ou que a nossa relação se tivesse podido manter, e aí, digo-lhe, entre uma coisa e outra, obviamente, que eu teria que ter saído do Expresso. Aliás, como digo hoje, e não é por estar aqui, eu digo isto desde que o meu irmão é primeiro-ministro, sobretudo, que na minha cabeça existe sempre a possibilidade de eu ter que deixar as funções que tenho amanhã. Existe, e não digo isto, não é nenhuma ameaça para ninguém, nem para mim. Tenho isso na cabeça resolvido, porque no dia em que ou houver um problema muito grave que ponha em causa, por exemplo, a credibilidade da redação da SIC, possa ser acusada de ter feito algum favor ao do Expresso, ou porque há um problema interno, ou me cria a mim um dilema ético impossível, ou deteriora brutalmente as relações familiares, eu terei que deixar de fazer o que estou a fazer. Bom, porque não é ele que deixará de ser primeiro-ministro, como é óbvio, não é? Isso também me parece. Parece-me evidente, portanto é só por isso. Não, mas atenção, eu não ando a pensar nisto todo dia, só estou a dizer aqui porque estamos numa entrevista, não é? Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. E já agora, como é que avalia politicamente o seu irmão? Eu não gosto muito de meter nisso. Não, atenção, não há muitas coisas que eu concordo com ele, outras que não concordo. Eu não faço essa avaliação política do ponto de vista fina, não é? Eu sou uma pessoa e sempre fui muito independente, sempre gostei muito de política, mas de ver de fora. O meu pai era militante do PC, portanto eu desde miúdo tinha um tio que era quase fundador do PSD e portanto o meu irmão estava no PS desde os 14 anos, ele tem 7 anos de diferença para mim, portanto eu desde muito miúdo que via discussões épicas e grandes conversas de política e vivia rodeado por política. Agora, eu avalio do ponto de vista em que ele é um político com uma experiência e uma capacidade que é muito rara em Portugal. Isso parece-me absolutamente evidente. Aliás, viu-se na campanha eleitoral, e a mim surpreendeu uma maioria absoluta, mas muita gente criticava tudo aquilo, e eles de facto sabiam o que estavam a fazer para conseguir a maioria absoluta. E acha que, conhecendo-o bem, como é evidente, que ele tem evoluído, que a pessoa dele está diferente com toda esta experiência, com toda esta isso desse ponto de vista sim, não é? Eu admiro nesse sentido, admiro ele como admiro outras pessoas que Mas é a mesma pessoa sempre, para si, quando vê? Não, em ambiente familiar é a mesma pessoa, isso não tenho a mínima dúvida, não noto nenhum tipo de mudança. Admito que tenha menos paciência para jornalistas, mas como hoje em dia, como nós não falamos disso, não me chega. Do ponto de vista, a parte que eu admiro mais, é ele e outras pessoas que foram nomeadamente primeiro-ministros antes, e eu conheci-os quase todos, ou todos, é a capacidade física. Hoje em dia é uma coisa muito puxada. Isso faz-me admiro desse ponto de vista. Como é que as pessoas aguentam fazer aquilo durante tantos anos? O Ricardo tem 3 filhos do primeiro casamento e tem um filho agora pequenino. 4 anos, sim. 4 anos. Gostava que algum deles fosse jornalista. Eu nessas coisas sou muito livre, eles fazem o que quiserem. Não encaminhá-los? Não, encaminhar nunca encaminharei. Se houver algum que queira ser jornalista, os 3 mais velhos, não me parece que isso aconteça, porque uma já trabalha na área de impacto social, o outro está em mestrado em estética e é muito ligado às artes e ao free jazz e a organizações de eventos culturais bastante fora de, como nós costumamos dizer, off-Broadway, e há um que está a estudar gestão turística. O mais novo tem 4 anos, mas eu não os influencio. Aliás, como digo, repara, se meu filho a estudar um mestrado em estética, se eu os influenciasse, tentava levá-los para aquelas coisas. E é uma expressão que eu detesto, que é chamada empregabilidade. Detesto essa expressão, mas eu não os encaminho minimamente. Eles fazem um bocadinho. Eu só digo que é para eles fazerem o que gostarem e já agora no que forem bons a fazer, não é? Ótimo. Muito obrigado.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.